Hoje, com um pouco mais de vivência, um pouco mais de experiência e com certeza muito aprendizado e possivelmente olhando para trás, eu consigo identificar que sim, eu já pratiquei o animismo. Fala, macumbeiros incríveis da internet, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças ao meu pai Xangô. Logo após a vinheta, eu vou explicar para vocês o meu conhecimento, o meu entendimento e o meu aprendizado sobre dois termos que estão muito em alta no desenvolvimento mediúnico: animismo e mistificação. Mas vamos lá, roda a vinheta. Mas antes, propriamente de começar esse vídeo e de explicar o que eu entendo por animismo e por mistificação, eu já vou pedindo para vocês curtirem, para vocês ao término desse vídeo não esquecerem de compartilharem e ativarem o sininho de notificação para que toda vez que eu poste vídeo novo no canal, vocês sejam os primeiros a verem e a receber conteúdos com exclusividade, pessoal. Lembrando, pessoal, que é muito válido ressaltar mais uma vez, como eu sempre costumo fazer em todos os meus vídeos, que o intuito aqui do canal é que eu possa estar sim conhecendo novas pessoas, que eu possa estar trocando experiências e também que eu possa estar divulgando com vocês, como se fosse um diário virtual, toda a minha trajetória religiosa. Portanto, eu vou falar aquilo que eu entendo, aquilo que eu interpreto e aquilo que me foi ensinado sobre o que é animismo e o que é mistificação. Lembrando que, mais uma vez, é aquilo que é praticado na minha vertente. Não significa que seja a verdade absoluta, significa que seja aquilo ao qual nós, quando eu digo nós, estou me referindo àqueles que compactou da mesma vertente que a minha, pensamos da mesma maneira. Eu acredito que esses termos, principalmente nos dias de hoje, eles voltaram com uma ênfase, com uma expressão muito grande. Eu acredito que por duas probabilidades, por duas possibilidades. Uma, porque de fato a Umbanda está se alastrando, a Umbanda está ganhando um território aí gigantesco, até mesmo fora do Brasil, sim, até mesmo já existem terreiros em outros países, mas acredito também que nunca devemos esquecer, nunca devemos deixar de orientar os novos adeptos e os simpatizantes da nossa religião do que seria o animismo e a mistificação, porque é de suma importância você, com o passar do seu desenvolvimento, passar a interpretar, passar a entender realmente se você está praticando a mistificação ou o animismo. Vamos começar então, pessoal, falando por aquilo que eu considero que seja de muito mais fácil entendimento, porém também que se torna muito mais perigoso e infelizmente cada vez é mais comum, é mais assíduo a gente encontrar este tipo de atitude, que seriam as pessoas que praticam a mistificação. Bom, mistificação, a própria palavra já diz, vem de mistificar, ou seja, vem de fingir. É quando a pessoa ela tem total consciência de que ela não está incorporada, de que ela não foi irradiada, de que ela não sentiu um arrepio, que ela não sentiu o guia ou a entidade, o mentor espiritual encostar, não sentiu o guia estar ali para poder trabalhar e ela se sente por algum motivo, seja ele lá qual for, não estou aqui para julgar, ela se acha no direito de fingir. E isso geralmente acontece principalmente quando as pessoas já conhecem os trejeitos, já conhecem, entre aspas, a maneira que o guia tende a trabalhar assim que chega em terra. E só para fazer um adendo para vocês, é importante também lembrar que essa palavra mistificação, ela é muito mais coloquial, muito mais utilizada dentro dos de Umbanda, porque dentro dos terreiros de Candomblé, geralmente a gente usa a expressão, a gente usa o termo EQ, que também quer dizer a mesma coisa, quer dizer farsa, quer dizer fingimento. Como eu já disse, é aquela pessoa que não está irradiada, que muito menos está incorporada, mas que por algum motivo ela se sente no direito de fingir estar manifestada ali com o seu guia, muitas vezes para beber, muitas vezes para omitir a sua opinião, se passando por um guia, e muitas vezes também para propagar discórdias. De modo geral, pessoal, só para ficar extremamente claro para vocês, aquele que pratica a mistificação, ele sabe que ele está praticando a mistificação, ele sabe, ele faz de maneira intencional todo aquele teatro, todo aquele fingimento. Volto a dizer, não sabemos exatamente pontuar o porquê daquela pessoa fazer isso, ou talvez sim, talvez podemos sim pontuar. Nada mais, ao meu ver, que aquela pessoa que pratica a mistificação é uma pessoa que tem ausência de caráter, é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa mal intencionada e atrevo-me até a dizer que é com toda certeza alguém que envergonha a nossa religião e que não devia jamais fazer parte dela. E então vamos falar do segundo termo, que seria propriamente o animismo.
O animismo ele acontece justamente com as pessoas que são novas no desenvolvimento, justamente com aquelas pessoas que ainda ficam em dúvida quando estão incorporadas, se é que estão, que elas se colocam em dúvida. Sou eu ou sou a entidade? E quem nunca passou por isso? Eu mesmo dou fono de Xangô, hoje quando eu olho para trás, hoje com um pouco mais de vivência, com um pouco mais de experiência, eu consigo sim identificar que eu já pratiquei muito o animismo. Até mesmo porque um dos grandes fatores que faz com que o médium novo no desenvolvimento, passe a sofrer, passe a praticar o animismo, é, por exemplo, eu, para aqueles que não sabem, sou um médium que trabalha com a pombogira Maria Quitéria da Calunga. Justamente por conhecer já outras pessoas que também possuem como guia de trabalho, como mentor espiritual, Maria Quitéria, eu passava muito a observar como essa pombogira costumava chegar em terra, como essa pombogira costumava chegar dentro de um terreiro. E muitas vezes eu passei a não ouvir a minha pombogira, não consegui entender a maneira, não consegui deixar ela sentir, ela fluir através do meu corpo, e eu praticava o animismo me colocando na frente dela e achando que justamente ela tinha que chegar, ela tinha que representar, ela tinha que agir exatamente como todas as outras que eu já tinha visto até então. Uma dúvida muito frequente e que varia a interpretação e que varia a analogia de terreiro para terreiro é se eu posso afirmar, se eu posso dizer que o animismo ele acontece de fato com a pessoa incorporada. Eu vou falar aquilo que é praticado, aquilo que é entendido dentro da minha casa e aquilo que de fato eu acredito muito. Diferente da mistificação, que é quando a pessoa sabe que não tem nada ali, sabe que ela não está incorporada, mas ela opta em fingir. No animismo, quando você realmente fica na dúvida se é você ou se é a entidade, e volta a dizer, isso é algo que todos nós já passamos e todo mundo que é novo no desenvolvimento, todo mundo que é novo na macumba vai passar por isso, e fique tranquilo porque é muito comum, é muito normal, até você de fato estar completamente conectado ali com seus guias e com seus mentores espirituais. Porém, divergindo do que eu já vi, do que eu já li, de que muitas pessoas entendem por animismo, eu não acredito que na hora da prática em si do animismo ela aconteça com a pessoa incorporada. Diferente da mistificação, no animismo o que eu acredito que aconteça seja que a pessoa ela irradia, a pessoa ela pode até sim de fato chegar a incorporar, mas naquele exato momento que ocorreu, ou que ocorre o animismo, ela já não está mais incorporada, porque o nosso corpo ele é usado como veículo para os guias, para as entidades poderem trabalhar. Uma vez que as entidades não consigam mais usar o meu corpo, porque eu não deixo, porque eu coloco as minhas vontades, os meus desejos e as minhas limitações na frente deles, eu já acredito que ali aquela conexão ela foi rompida. Muitas pessoas dão exemplo, por exemplo, eu vi um guia tossindo, eu vi um guia pedindo água, eu vi um guia pedindo para ir ao banheiro. Eles acreditam que ali, por se tratar de um corpo humano, aquele guia, ele consegue dar o aval, ele consegue dar o entendimento para que o seu cavalo, né, como muitos gostam de chamar e como outros também não gostam de usar essa expressão, cavalo, que nada mais seria do que nosso corpo sendo utilizado pela entidade, eles costumam dar essa passagem para que todas as necessidades do ser humano, vamos assim utilizar esse termo, possam ser cumpridas. Mas eu acredito que há um rompimento da conexão para com o guia e para com o seu cavalo, para com o seu médium. E então é justamente por isso que eu defendo e que eu acredito que o ato do animismo ele acontece quando a pessoa não está mais incorporada. Mas, como eu disse, eu já conheço várias outras vertentes, várias outras nações que sim acreditam que o animismo ele acontece quando a pessoa ainda está incorporada, porém por N motivos a sua vontade sobressai na frente da vontade, dos desejos, das ações daquele guia que está ali naquele corpo querendo trabalhar. E então, de maneira bem resumida, até mesmo para que esse vídeo não fique muito longe. Mistificação é quando a pessoa ela finge, é quando a pessoa ela é uma farsante. Ela finge estar manifestada sem de fato nunca ter sido sequer irradiada por uma entidade. Diferentemente do animismo. O animismo ele acontece sim quando a pessoa ela já foi incorporada, ela já estava incorporada, porém, como provavelmente isso acontece, como muito possivelmente isso acaba acontecendo muito mais comumente, muito mais consequentemente com os médiuns novos no desenvolvimento,
a própria pessoa, por ser um médium novo no desenvolvimento, ela ainda não consegue manter aquela conexão, ela não consegue entender ainda, não consegue respeitar as vontades do guia, justamente por isso ela acaba de maneira não intencional praticando o animismo. Essa foi a minha opinião, esse foi o meu entendimento, o meu aprendizado. Espero que tenha ficado bem claro para vocês a grande diferença entre mistificação e animismo. E caso tenha ficado alguma dúvida, peço que vocês deixem aqui embaixo no comentário que eu vou responder com toda certeza. Não se esqueçam de deixar aquele like, de vocês compartilharem, de fazer com que este canal cresça, com que este canal se alastre. Como eu sempre digo, se o sagrado fez o macumbeiro, bora lá se unir, meu povo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e até a próxima.